Yahushua, o Salvador total, e sua onisciência. Sua onisciência. Quero convidá-la a ler comigo, primeiramente, em 2 Timóteo, 2 Yahutam, capítulo 2, versículo 18. Vamos falar um pouco sobre onisciência de Yahushua, sabe todas as coisas, em todo o mundo simultaneamente. Todo mundo sabe quem lhe pertence de verdade. Entretanto, o firme fundamento de Yahu permanece inabalável e selado com esta inscrição: Yahu Ulhim, conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome de Yahu Ulhim. Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Vamos agora a uma experiência de Natanaul. No dia seguinte, Yahushua decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André, Pedro e Cafos, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanaul e lhe disse: achamos aquele sobre quem Yahushua escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Yahushua de Nazaré, filho de Yehuzaf, José. Aqui merece até algumas considerações, né? Sobre quem Yahushua falou. A própria lei, a própria Torá. Nós já comentamos sobre as inúmeras profecias envolvendo a chegada, a vinda do Messias, seu local de nascimento, nasceria de uma virgem, nenhum de seus ossos seria quebrado, seria vendido por 30 moedas de prata. E uma infinidade de provas de que o Messias já veio. Não há outro, o encerramento da genealogia escritural, tudo encerrou-se nele. Não há uma sequência genealógica, porque não virá, nunca houve e nunca haverá outro Messias. Acorda, Yoshuru, o Messias já veio. Filipe, como André e Cafus, era da cidade de Betsaida. Encontrou Natanaul e lhe disse: achamos aquele sobre quem Yahushua escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. Yahushua de Nazaré, filho de Yehuzaf. Perguntou Natanaul: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Perguntou Natanaul: Nazaré? A curiosidade. Ao ver Natanaul se aproximando, disse Yahushua: aí está um verdadeiro israelita e alchorulita em quem não há falsidade. Perguntou Natanaul: de onde me conheces? Yahushua respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanaul declarou: Maroé, mestre, tu és o filho, o Rabô de Yahu Ulhim, tu és o rei de Alchoru, o Moriul. Yahushua disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Yahu Ulhim subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre o Rabô. Maravilha, né? Uma clara profecia aqui dentro da Torá, falando sobre o Messias e outras inúmeras profecias. Meniahu capítulo 7, ainda vamos a Meniahu capítulo 7, conhecido no hebraico moderno como Matiti Yahu, versículo 21 em diante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E aqui não precisa
se preocupar em transliterar, não, porque eles estão usando indevidamente mesmo. Não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Yahushua, Salvador total, conhece os que lhe pertencem. Conhece o nosso assentar, o nosso levantar. No Salmo 139, não é isso? Vamos ver lá? Conferir. Ainda a palavra nem chegou à minha língua, e tu, Yahu, linha, conheces todas. Vamos ver? Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Yahu, linha. Está no livro de Terehim, Salmos 139, versículo 4. Conhece o meu assentar, o meu levantar, e de milhões de pessoas em todo o mundo, todos, em toda a terra, simultaneamente. Sabe lá o que é isso? A sua onisciência é associada da sua onipresença. Ao contrário de que alguns ensinam, Satanás, Sati, a Satã, diabo, como queira, estou nem um pouco preocupado em encontrar o nome certo para o inimigo mortal da humanidade. Eu sei que ele já foi aniquilado por Yahushua, conforme 22:14. Isso eu sei. Interessa se tem olho esbugalhado, vermelhado, se tem chifres, se tem rabo, alguma coisa eu sei. Já foi derrotado, já foi aniquilado. Isso eu tenho certeza. Tem muita gente dizendo que o diabo faz isso, aqui, está aqui. O diabo é um só. Não tem possibilidade de ser onipresente, estar em toda parte ao mesmo tempo. Isso é atributo exclusivo do Altíssimo. E também não sabe o que nós pensamos. Lá em Colossenses afirma que morremos em Yahushua, né? Ressuscitamos com ele, mas a nossa vida está oculta juntamente com Yahushua, Yahushai, em Yahu-Urim. Estamos guardados. O inimigo não sabe o que você pensa. Demônio de adivinhação é outra coisa, que envolve inclusive afinidade com o ambiente, com o local onde ele se encontra. Ele não consegue penetrar nos seus pensamentos. Isso é exclusividade do Altíssimo. A palavra do Espírito, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela pode discernir os propósitos do coração do homem. Somente o Altíssimo é que sabe realmente os nossos pensamentos. Eu fico maravilhado pensando que o meu Pai, aquele com quem nós vamos estar por toda a eternidade adorando, amando, conversando, aprendendo, mais e mais, sendo alimentados pelo próprio Yahushua, né? Ele é a verdadeira alimentação eterna, estará suprindo sempre, sempre, como nós já podemos sentir aqui, um pouco dessa alimentação, desse alimento espiritual. Ele é o pão da vida. Aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue não tem parte com ele. Nós já podemos sentir aqui na vida, nesta vida, este alimento na nossa alma, que vai permanecer por toda a eternidade. Se aqui nós já temos esta fartura de bênçãos, e lá então, hein? Que maravilha, quando estivermos com os corpos glorificados, não com esses mesmos corpos. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, falando sobre aqueles que serão condenados eternamente ao inferno, porque o inferno, propriamente dito, é o desfecho, né? O final. Após o julgamento, do juízo final, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de
Yahurim, lá em Salmos, né? Terem 9:17. E ao contrário dos justos, que terão seus corpos glorificados, porque se há corpos terrestres, há corpos celestes. Ninguém vai entrar na presença do Altíssimo, ou mesmo no milênio, por toda a eternidade, com esse corpo, né? Ele vai ser transformado. Agora, aquele que não pertence a ele, e que ele conhece, um por um, também receberão seus corpos. Deu o mar os mortos que neles haviam. Está escrito lá em Apocalipse. Quer que confere? Deu o mar os mortos. Vamos lá no capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Mais embaixo, no versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Tá vendo? Os que estão no tormento eterno também vão ser entregues. Todos que morreram no naufrágio, todos que morreram estão lá no mar. Os que foram salvos, obviamente, vão ressuscitar para a vida. Os que não, para a condenação eterna. Mas os ímpios, aqueles que não obedecem à palavra do Altíssimo, vão ressuscitar com seus corpos no mesmo estado em que morreram. Sabe lá o que é isso? Se o indivíduo morreu vítima de câncer, por exemplo, que é um castigo, é uma obra maligna também. Se o indivíduo morreu de câncer, por exemplo, ele vai ressuscitar canceroso, sentindo as mesmas dores do câncer. E vai entrar no tormento eterno, sentindo às vezes. Se ele morreu baleado, por exemplo, trocando tiro com a polícia, ele vai continuar sentindo aquelas dores, né? O bandido, o assassino, o ladrão que enfrentou a polícia e foi morto, vai ressuscitar com aquele corpo baleado, só que a morte fugirá deles. Não mais haverá a morte física e eternamente continuarão sofrendo por toda a eternidade a mesma dor. As Escrituras falam que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Então essa turma aí que está preocupada em assaltar, matar, roubar, estrupar, o inferno está lá esperando. Um sofrimento eterno de onde não se sai nunca mais. Aqui, um presídio, uma cela, por exemplo, que cabem 20 homens, colocam mais de 100, né? As pessoas sofrem aqui, mas se não houver arrependimento, ainda vai sofrer eternamente no inferno. Agora, Yahushua conhece aqueles que lhe pertencem. Aonde você estiver, em qualquer parte do mundo, até dentro de um presídio mesmo, atrás de uma cela. Se você curvar a sua cabeça, o pensamento, apenas em pensamento, se arrepender dos seus pecados e crer em Yahushua, você também vai ressuscitar para a vida eterna. Aquele ladrão lá, aquele madeiro, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Yahushua de hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje porque ele é onipresente, não é mesmo? Onipresente. Não vamos questionar aí o tempo que ele permaneceu no madeiro após a sua ressurreição. Um muçulmano me perguntou, quando nós viajávamos para uma região aí do Yaman, vocês falam que Yahushua ressuscitou
terceiro dia, o mundo estava entregue a quem esses 3 dias? Pergunta do jovem. Depois ficamos até amigos, ele falou, vou estudar, vou pesquisar sobre isso. Falei, em primeiro lugar, ele nunca morreu porque o próprio Criador não morre, né? E a Bíblia afirma, as Escrituras, que Yahushua deu a sua vida para novamente a resgatar. E começamos a falar sobre isso, sobre a autonomia, né? A absoluta do Salvador. Aí ele se mostrou interessado e disse, eu vou pesquisar sobre isso, vou acessar lá os estudos para a exaltação do rei. Então, Yahushua conhece tudo e todos. Tudo e todos. Assim como disse para Natanael, como disse para tantos outros, reconhecendo aquelas pessoas que estavam ali de frente daquele que é onisciente, onipresente e sabe todas as coisas. Um dos atributos do Altíssimo, que muito nos chama a atenção e deve ser sempre lembrado, é a sua onisciência. Ele sabe todas as coisas. Eu posso pregar, gritar, ensinar, dizer que sei hebraico, aramaico, grego, latim, que o nome não é esse, aquele outro. Ele sabe meu passo a passo, meu dia a dia, cada minuto, sabe até os meus pensamentos, e simultaneamente de todos em toda a terra. Por isso, tome cuidado. Yahushua é o Salvador total, e sabe todas as coisas, conhece os que lhe pertencem.